qual é a parte que nós estávamos dormindo e acordamos agora no meio da bizarrice? Agora já estão discutindo, será que de fato o Bolsonaro não podia ter ficado com as joias e, portanto, só fez uma infração administrativa? Ó céus, ó céus, vamos fazer o seguinte, vamos voltar à fita e vamos colocar o velho regime no poder, o ancião regime. Vamos botar eles de volta, porque nós estamos esquecendo que houve 8 de janeiro, nós estamos esquecendo de tudo isso, que um presidente da República recebe o hacker, todas essas coisas. O presidente chama um ministro do Supremo de canalha em pleno desfile de 7 de setembro, e nós estamos passando pano nisso. O ministro da Defesa do Brasil teria que ser notícia, isso é bizarro, ele deveria ser notícia em face da democracia, sendo duro com os militares para saber investigar o que aconteceu. Não, ele é notícia de meia página sobre esta música que eu fiz para você, ou você ainda me ama? Mas o que se passa na República? Lênio, no noticiário de hoje, de ontem à noite para agora de manhã, tá um burburinho muito grande sobre o ex-ministro da Defesa e como o próprio Walter Delgatti, de quem a gente está falando, colocou a defesa no centro também das investigações aí sobre todo esse golpismo que vem desde o período eleitoral, 8 de janeiro. Queria te ouvir sobre isso, assim, você acha que vai se avançar e realmente os elementos que o Delgatti traz sobre envolvimento da cúpula da defesa nesse processo vai ser, vai sobreviver aí a essas super interpretações ou às vezes interpretações abaixo do que deveriam haver, não? Existem subinterpretações Existe também. a sub também, não? Nossos ministros de defesa têm peculiaridades, né? Um anterior, né, recebe o Delgatti e todas essas coisas. O outro faz música, entendeu? Lança disco, né? Então, essas coisas que são... o ministro da Defesa do Brasil teria que ser notícia, isso é bizarro, eu estou usando bizarro aqui naquele sentido bizarro, né? Ele deveria ser notícia em face da democracia, sendo duro com os militares para saber investigar o que aconteceu. Não, ele é notícia de meia página sobre esta música que eu fiz para você, ou você ainda me ama? Mas que se passa na República? Quer dizer, o presidente... Olha a cena, isso dá um filme de Groucho Marx, né? Ou algo desse tipo. Ou o Jovem Frankenstein lá, aqueles negócios. Ou o filme do Monty Python, né? Que, aliás, é as coisas mais maravilhosas. Monty Python, onde eu aprendi muito, né? Das coisas que eu faço. Desde do filme mais fabuloso para mim, Monty Python, que era A Vida de Brian. É impagável. Não existe filme que pode superar, em termos de humor, A Vida de Brian. Então, você imagina o seguinte, um hacker, como diz o Sérgio Moro, hacker, né? Um hacker, ele é levado à presença do presidente da República. O presidente da República recebe o hacker, conversa com ele, manda que levem o hacker para o Ministério da Defesa da República de 200 milhões de habitantes. Pessoal, isso é muito bizarro. Aí os caras conversam lá, diz que mandaram ele embora, não sei o quê, mas a cena... Ele foi ao presidente da República, ele foi ao Ministério da Defesa. E aí agora nós queremos saber do ministro da Defesa, do atual, porque o outro
o outro já passou, mas o outro devia ser chamado. Nesse momento, o Ministério Público já devia chamar o velho ministro da Defesa, chamar todos os envolvidos. Qual é a parte que nós estávamos dormindo e acordamos agora no meio da bizarrice? Agora já estão discutindo, será que de fato o Bolsonaro não podia ter ficado com as joias e, portanto, só fez uma infração administrativa? Ó céus! Ó céus! Vamos fazer o seguinte, vamos voltar à fita e vamos colocar o velho regime no poder, o ancião regime, vamos botar eles de volta, porque nós estamos esquecendo que houve 8 de janeiro, nós estamos esquecendo de tudo isso, que um presidente da República recebe o hack, todas essas coisas. O presidente chama um ministro do Supremo de canalha em pleno desfile de 7 de setembro, e nós estamos passando pano nisso. Gente, se nós não resolvermos essas questões, esse fantasma vai ficar todas as semanas nos próximos 3 anos e meio, e a história se repete como uma farsa. A gente está desde o início, desde o ano passado, eu dizia, uma das tarefas, eu não sei se eu disse aqui, com o Rovai e a Adri, mas eu disse em um monte de lugares a seguinte questão: ainda tínhamos o primeiro turno, do primeiro para o segundo turno eu dizia, se o presidente Lula ganhar, na fase de transição, ele tem que dar uma tarefa para os ministros e seus auxiliares, assistir 10 vezes o filme 1985, fazer ficha de leitura e depois passar por uma prova, para ver se no final a gente entendeu de fato a frase do promotor, nunca mais. Essa é a tarefa que eu dizia que tinha que ser feita. A tarefa não foi feita, claro, era uma metáfora, nós não aprendemos nada e o nosso ministro da Justiça lança um disco. Eu acho meiguíssimo isso. Da Defesa, né? O ministro, da Defesa, não foi o Dino. Dino, ó, não é com você. É o Múcio, né? Não, que o Dino está bem na parada, porque está sendo bombardeado, mas o Dino resiste. Digamos que o Dino, eu não posso dizer a frase, né, mas eu vou dizer com todo carinho, né, assim, não, sobre assim que eu posso dizer, porque não estou nessa, mas assim, às vezes alguém me diz uma coisa, eu digo, mas eu tenho muita gordura para queimar, então eu tenho muito crédito, né? Então o Dino tem bastante crédito na República. Deixa eu colocar aqui para quem não tinha visto, olha aí, a gente também deu a matéria aqui na Fórum. Curioso, José Múcio, ministro da Defesa, lança disco nas plataformas digitais. Oi, o disco querido? Para Quem Eu Gosto. Deixa eu desligar o áudio aqui. Olha aí a capa do disco do ministro da Defesa, José Múcio. Lembrando, né, Adri, que no sábado, antes do Lula viajar, o Múcio esteve com o Lula e com os 3 comandantes militares para falar de 54 bilhões de reais em investimento nas Forças Armadas. E isso dias depois de o Lula equiparar as diárias, ou como gostam de diárias esses militares, o Lula equiparou as diárias dos militares às diárias dos civis. Até R$508 se um militar viajar dentro do Brasil. Dá para almoçar e jantar no restaurante do Cacai lá em Brasília e ainda sobra uma grana. R$508 é a diária dos militares. São agrados gigantescos, né? Opa! E imagina, isso dá e sobra, não? E quando for para o exterior, então aí é uma festa, né? Bom, essas coisas, o Brasil é o único país do mundo em que autoridades
eles são convidados para ir para o exterior e quem paga é a viúva. Mas, ok, essas coisas são assim.